Bom dia. Bom, eu prometo que eu vou ser breve. Quero começar agradecendo a GMF por novamente realizar esse evento em colaboração com a Fundação FHC. Essa, na verdade, é a segunda edição deste evento, Democracias Turbulentas e seus impactos no sistema internacional. A primeira, se eu me lembro bem, foi feita em setembro de 2016. 3 meses após o Brexit e 2 meses antes da eleição do presidente Trump. Eu lembro que eu comecei a minha apresentação naquele evento com um ponto de exclamação e de interrogação, que era: que diabos está acontecendo? Agora acho que sabemos mais sobre o que está acontecendo, mas estamos basicamente no mesmo contexto daquela época. A ideia é continuar aquela conversa que tivemos há 2 anos atrás, mas agora com mais conhecimento a respeito das mega tendências nas questões globais e da perspectiva brasileira num momento histórico bem interessante. Que diabos está acontecendo aqui também? Há grandes pontos de interrogações na nossa perspectiva. Bom, vou parar aqui e passar a palavra para o Bill ou para o Ian. E depois vou tentar moderar a primeira e a segunda sessão. Em seguida teremos o almoço e a sessão da tarde, que terá o formato de uma conferência com o embaixador Thomas Chin, a Carl Bill e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos receber. É ótimo poder participar desse evento novamente. Você estava descrevendo esse mini projeto que nós tivemos e parece que as coisas estão melhorando, né? Mas, na verdade, não. E em Bruxelas, eu também posso trazer um componente europeu. Estas coisas estranhas não estão acontecendo só nos Estados Unidos e no Brasil, para entendermos, mas também há um componente europeu. E essa é uma excelente oportunidade para fazermos isso. A nossa questão é transatlântica. Talvez vocês não nos conheçam, mas apesar do nosso nome, nós somos americanos. Nós somos fundados, claro, com um financiamento do governo alemão para comemorar o Plano Marshall. E isso é uma questão interessante, porque nós não estamos vendo apenas democracias turbulentas, mas a ordem internacional também é um componente importante em tudo o que está acontecendo. E isso também produz algumas questões sobre o que está acontecendo. Então há muito para se falar, estamos felizes de estar aqui. Eu e meu colega Bill, eu preciso passar a palavra para ele, mas ele foi realmente a pessoa que estava presente na criação, mas também foi a força motora por trás desse evento. Muito obrigado e estamos ansiosos para a discussão. Bom, eu esqueci de mencionar os nossos patrocinadores deste programa anual de seminários da Fundação FHC. Vemos aqui os logos deles nas telas. Bill, pode continuar. Sérgio, thank you for letting me abusar da sua gentileza and offer a few. Sérgio, obrigado por poder abusar da sua gentileza e quero oferecer alguns comentários para iniciar as nossas conversas do dia. Já é a 10ª ou 11ª reunião internacional com uma parceria da Fundação FHC nos últimos 5 anos. E é realmente interessante porque nós vamos discutir assuntos que estão relacionados às conversas que eu e o Bernardo tivemos há 10 anos atrás. Eu me lembro muito bem disso, porque nós concordávamos basicamente com tudo. E somos 2 pessoas inteligentes, então isso foi gratificante do ponto de vista egoísta, mas menos gratificante porque estávamos errados em muitos aspectos. Mas em 3 grandes áreas nós acertamos. Acertamos que as
grandes transformações econômicas, sociais e tecnológicas iriam entrar em conflito e isso iria mudar a nossa sociedade de forma fundamental, assim como a ordem internacional e a distribuição global do poder. E, como consequência, iríamos precisar de novos padrões de cooperação. E também acertamos em como isso seria insustentável para os Estados Unidos, que agora tem problemas internos para continuar garantindo o seu papel como defensora da ordem mundial, mas sabemos que o bem-estar dos Estados Unidos depende dessa ordem. E acertamos em relação à necessidade de reequilíbrio, que iríamos ter novos atores de alta capacidade, não só governos, mas outros atores que iriam afetar o sistema e responder a novas necessidades. E esse foi o ímpeto. Como o embaixador Shannon vai confirmar, esse é o ímpeto que vimos nas últimas 2 décadas de extensão diplomática dos Estados Unidos. Então, foi nisso que nós acertamos, mas erramos em relação à velocidade e à disrupção específica do que iria acontecer. A reação à globalização não nos países menos desenvolvidos, mas nos países mais desenvolvidos. A potência do tribalismo e do nacionalismo nas partes mais desenvolvidas do mundo. Então, hoje, estamos num lago de cisnes negros. Temos um presidente americano pouco convencional, com uma agenda divergente em relação aos interesses convencionais americanos e mesmo divergente em relação aos valores do seu povo. E o Brexit, que trouxe à tona as políticas nacionalistas em vários países europeus e mesmo nos Estados Unidos. E a forma como as plataformas de mídias sociais foram facilmente utilizadas como armas por disruptores internacionais e nacionais com consequências sistêmicas. E só vimos a ponta desse iceberg por enquanto. Sabemos que os icebergs, no entanto, estão derretendo. Isso é alarmismo, né? Alarmismo climático. Isso não é verdade, mas a gente precisa falar, né? Claro. E talvez o mais importante seja o surgimento da inteligência artificial, uma das tecnologias mais significativas e imprevisíveis no mundo geopolítico, talvez, inclusive, a fonte de um grande conflito de poderes. Então, como gerenciamos tudo isso? Vamos ter que lidar com tudo isso, vamos ter que lidar com as questões futuras. E quais são as principais características de uma ordem que possa nos levar até lá? Quais são os maiores obstáculos que temos nas nossas políticas internas? Qual é a resistência internacional que temos? Como temos mais atores e vetos, estamos num novo território hoje. E já passamos por isso várias vezes, no final da década de 40, quando as fundações da ordem internacional liberal se conformaram. E a ordem global sempre foi uma obra em conclusão. É uma questão de inovação e adaptação com ferramentas práticas, com colaboração para garantir o nosso interesse num mundo em transformação, em circunstâncias que mudam rapidamente, e cometemos vários erros nesse caminho, mas sempre precisamos de lideranças para poder defender a públicos céticos de que isso vale a pena. E essa mudança continua. Continuamos nessa ordem. E muitas pessoas podem acreditar que estamos num perigo mortal. Sabemos que nos nossos países as políticas domésticas nacionais complicam o quadro. Muitas pessoas veem que a política internacional está indo numa direção perigosa, que pode pôr em perigo a nossa capacidade coletiva de sustentar o sistema global do nosso interesse. Mais pessoas nos Estados Unidos acreditam que a nossa classe política já fez mais nas últimas décadas para reduzir a confiança popular num governo liberal, autogovernante, do que qualquer presidente poderia ter feito.
O nosso objetivo de hoje precisa ser reconstruir as nossas democracias, os nossos países. E, para isso, precisamos sustentar uma ordem mundial, seja qual for. Mas, claro, existem sinais de que já estamos reconstruindo isso nos Estados Unidos. As linhas judiciais já estão sendo traçadas para criar uma constituição de princípios americanos. E isso pode ser um conflito em relação à natureza da nossa democracia. Nas políticas locais, vimos esforços transpartidários para deixar o governo mais eficaz e mais limpo. E temos grupos da base surgindo com uma certa velocidade em todos os Estados Unidos para combater o hiperpartidarismo e a divisão que caracterizou o discurso nos Estados Unidos nos últimos anos. Mas existe um processo análogo na Europa e no Brasil. Precisamos de pensamentos novos em relação à ordem internacional. O Graham Allison, cientista político da Harvard, destacou recentemente que a renovação sistêmica e local não exige a conversão dos russos ou dos chineses às ideias americanas sobre liberdade. Isso não exige a transformação de regimes estrangeiros para tentar manter uma ordem global. Por enquanto, basta sustentar uma ordem mundial que seja verdadeiramente segura para a diversidade. Esse é um conceito que o presidente Kennedy já discutia no último ano da sua vida. Agora, chegar a isso vai exigir uma imaginação estratégica que vá além do conhecimento convencional atual. Mas o progresso histórico do Ocidente sempre foi passar do status quo. Então, com esse perigo, essa sensação de perigo que vemos, também precisamos nos lembrar das oportunidades que existem. A grande questão é como acessar de forma positiva toda a energia, a criatividade que vai ser desencadeada conforme as placas tectônicas dos poderes globais mudam. Isso é difícil de responder, mas é uma questão existencial, talvez. Podemos ser otimistas ou pessimistas. Mas esse não é um bom momento para ser fatalista, porque o futuro não é predeterminado, ele vai ser criado pelo engajamento das diversas forças que temos hoje. E todos nós fazemos isso de certa forma, seja trabalhando para um governo nacional, para um governo local, ou para uma grande empresa, ou mesmo para a sociedade civil e para a mídia. Precisamos entender o que está acontecendo, determinar o nosso interesse e coordenar e agir de forma coletiva. E isso pode trazer um grande resultado. Eu tenho um de vários exemplos possíveis nesse sentido. Há alguns anos, um novo governo assumiu nos Estados Unidos, absolutamente comprometida a terminar o Tratado de Livre Comércio americano. Isso catalisou uma onda de engajamento de partes interessadas em todo o país. Governos locais, governos estaduais, prefeitos, reitores de universidades, jornalistas, economistas, grupos civis, mesmo sindicatos. E esse ativismo se baseava no interesse real, coordenado, que acabou evitando que algo danoso acontecesse ao nosso país. E precisamos desse tipo de engajamento hoje, na Europa, na América do Sul e na América do Norte. Então, estamos num momento e com um grupo ótimo para falar sobre essa agenda. Esse mundo do Atlântico, com toda a sua diversidade, compartilha valores que muitas pessoas consideram vitais para o nosso futuro desejado. E conversas como essa são importantes para pensarmos no que vai acontecer e como podemos interferir nisso. Nesse sentido, Sérgio, a FFHC está desempenhando um papel na história e é um prazer estar aqui com um grupo tão distinto de colegas. Obrigado.